Pessoal, então, boa noite a todos e todas. Boa noite, professor. Nós estamos iniciando a oficina, a última oficina do ano. Eu não vou ter condições sequer de iniciar semana que vem. E semana que vem também muitas pessoas já não estão mais na universidade, né? Já encerraram aí esse semestre e tal. E eu vou estar na correria para fechar as notas para fazer as provas finais. Então, a gente vai ter a última oficina do ano com o Raul, e o que é muito legal, ele escolheu uns temas bacanas para fazer com a gente, né? E bom que ele vai apresentar para a gente hoje aquilo que me preparou. Eu queria dizer que o ano foi muito, muito, muito bacana de trabalhar com vocês, especialmente quando eu perdi total controle da minha vida, a ponto de sequer conseguir gerenciar, né, o clube de programação, mas vocês foram tocando, tanto que eu estou com uma pilha de oficinas para postar no YouTube, de fotos para postar no Insta, está tudo bem atrasado, assim, mas que em breve eu vou colocar tudo em ordem, colocar a página em ordem também. Já estou pensando em coisas para a gente manter a dinâmica funcionando para o ano que vem, né? Estava conversando hoje com o João, de a partir do ano que vem a gente fazer um esquema de, bom, vocês continuam prestando oficinas, porque está muito legal isso, está funcionando bem, vocês estão vindo, estão apresentando coisas diferentes, novas e tal. Por outro lado, para quem é muito iniciante, às vezes ainda não está muito resolvido o problema de chegar aqui e não se assustar. Uhum. Então, acho que a gente poderia fazer alguma coisa do tipo, uma pessoa que vai apresentar, já prepara, já manda para mim mais de uma semana de antecedência, para eu ver quais são os pré-requisitos mínimos para a pessoa acompanhar alguma coisa do que foi falado pelo palestrante. E aí eu apresento um problema fácil, um ou dois problemas muito fáceis, para introduzir aquele assunto. Mesmo que sejam, tipo, mesmo que ele esteja repetindo coisas que foram apresentadas, por exemplo, na jornada de iniciação. Mas a ideia agora é a gente tentar depender menos da jornada. Eu estou percebendo que tem gente que tipo, chega no clube, daí, ok, não estou aqui na hora que eles estão falando, porque o nome já está aí, então eu tenho que fazer jornada. Aí a pessoa não consegue fazer jornada e vai embora. Talvez renomear a jornada também. Renomear, não chamar mais, talvez, de jornada de iniciação. Primeiro 5 como jornada de iniciação e os outros... E talvez fazer uma coisa assim, que os assuntos estão lá na página, você pode buscar por eles, você pode consultar, você pode estudar, mas tentar fazer a coisa depender cada vez menos disso, né? Para que todo mundo venha para o clube firme, porque o pré-requisito daquela aula vai ter naquela aula de algum modo e só alguma coisa vai conseguir acompanhar, absorver e não ficar assustado. A gente tem que tentar pensar em estratégias aí para assustar menos as pessoas. Também pensar em uma segunda oficina paralela aí, que voluntários já não mais elegíveis para maratona queiram organizar, específicas para quem está iniciando. Aí uma coisa que é só de vocês, eu nem venho aqui e vocês pegam a galera bem iniciante e ensinam bem do básico assim, para eles. Acho que isso pode ser bem legal também. Então, estratégias que vocês podem também me ajudar a pensar e a gente vai discutindo, né, Dudu, para ano que vem o clube voltar com tudo, a gente voltar, especialmente agora, né, que teve o TFC, foi um sucesso muito grande, muita gente participou. Então, a gente já tem ali, né, um grupo com 150 pessoas que a gente pode chamar para o clube ano que vem, com o clube remodelado, assim, bem num formato legal que vai acolher essas pessoas e não assustá-las e elas vão embora 2 semanas depois. Então, a gente tem que agora saber como, né, agora que a gente levou a palavra da maratona para 100 pessoas, então, como a gente manter essas pessoas fiéis na nossa igreja. Então, precisamos aí pensar em estratégias nesse caminho. Tá bom? Estratégia de conversão. Exatamente. Então é isso, foi muito legal trabalhar com vocês, o TFC foi um evento incrível, e é totalmente mérito de vocês, a prova foi muito legal, a organização foi muito legal, tudo funcionou bem no dia, foi muito show, muito show. Inacreditável, tá todo mundo na universidade falando sobre o TFC, as pessoas estão assim, me param para conversar, me parabenizam, né, eu falo do mérito de vocês e tal, porque todo mundo achou o máximo, assim, vocês causaram muito barulho. Então, foi realmente muito maior do que eu imaginava. Muito legal. Parabéns a todos. E agora é com vocês, Raul. Obrigado, Raul, mais uma vez por ter aceitado aí. E é com você. Oi, pessoal. Sou o Raul. Oi, Raul. Oi, Raul. Parabéns pelo ano, parabéns pelo TFC. Eu não vim presencialmente, desculpa. Mas tá, vamos para o oficina. Não sei se vocês conseguiram olhar os problemas, eu vou passar por eles bem rapidinho. Mas hoje, basicamente,
caminho mínimo em grafos com um truquezinho a mais. Então, eu vou começar, na verdade, pedindo para levantar a mão quem nunca fez nada, nenhum problema de grafos, assim. Ok? Quem nunca fez um problema usando Dijkstra, usando o de caminho mínimo. Porque tem algumas pessoas atrás que estão por brincadeira, né? Tá, e de quem já usou Dijkstra que não sabe como é que funciona? Levanta a mão. Caralho, esses aí são os mais foda, tá ligado? O cara só não, foi assim que eu comecei, né? Tipo, você só copia o código do CPU Algorithms e aí, uns 6 meses pra frente, você se pergunta por que aquilo funciona. Tá, o jeito que eu estruturei isso, o truque é um truque bem simplesinho, é na modelagem do grafo e vai levar, acho que 5 minutos para explicar. Então, aí eu aproveitei para inserir uma explicação do Dijkstra, nada muito formal, meio intuitivo, assim. Então, eu espero que vocês tirem proveito e eu espero que eu não leve muito tempo também. Tá. Parênteses antes de eu começar. Não existe rigor nenhum, em particular Zatesco. Desculpa, não existe rigor nenhum. Eu vou toda hora falar aresta quando eu estou falando de arco e, enfim, vão ser várias palavras bagunçadas. Mas a ideia é só passar a intuição dos problemas e do algoritmo, tá? E deixa eu ver o que mais algum parênteses. Tá, não tem mais nenhum parênteses. Agora, o momento da verdadeira honestidade. Quem aqui leu os problemas da psicologia? Tá? Leitura diagonal, vale? Então, leitura dinâmica. Eu pretendia apresentar os problemas porque eu nunca leio. Tipo, nesse momento da oficina é quando eu estou no celular, olhando bem rapidinho, tentando ver o que é. Então, agora eu vou passar aqui rapidinho. Eu estou compartilhando a tela, né? Então, é para estar aparecendo ali. Tá. Eu não vou ler o enunciado, vou só falar dos problemas rapidinho. Esse daqui é o mais... um outro detalhe. Esse truque que eu vou mostrar, ele resolve esses 2 primeiros problemas que são mais fáceis, só que ele é bem overkill, assim. A solução esperada deles é mais simples, eu diria. Nesse daqui, é meio que a mesma coisa, mas a ideia do truque é mais difícil do que a ideia esperada. O quê? Zoom? Comprou mais? Comprou mais. Tá. Obrigado. Beleza. Primeiro problema é esse flat discount aqui do C6. A ideia, essencialmente, você tem um arco direcionado com pesos nos arcos, um grafo direcionado com pesos nos arcos, e a historinha é que são cidades e você tem, os arcos são voos de uma cidade para outra. E aí cada voo tem um custo. Que é um arco? Um arco é uma aresta com a setinha, é uma aresta que você tem direção. Certo? Que tem sentido, né? Tá, mas a noção de tipo peso em arco, isso faz sentido. Ok. Daí a historinha que você vai achar o menor caminho da cidade 1 até a cidade N, sendo que você pode usar um cupom de desconto, e aí o preço de um desses arcos, de um desses voos, vai ser a metade do preço. Na verdade é o piso, mas dá na mesma. Assim, em um deles você usa esse desconto. Essa historinha, deixa eu ver onde tem os limites. Você tem esse problema até 10 na quinta vértices, até 2 vezes 10 na quinta arcos. E cada arco tem um peso de até 10 na nona, beleza? Alguma dúvida desse problema? Não? Só pode usar o cupom uma vez, né? Isso, só pode usar o cupom uma vez, perfeito. Aí o segundo problema é quase a mesma coisa. Mas qual que é a saída do primeiro? Tá. A saída é você achar o preço só. Então, achar o menor preço da cidade 1 até a cidade N usando esse cupom. No problema E, vai ser a mesma coisa, a mesma saída de você... Oi? Obrigado. Vai ser basicamente a mesma coisa de você achar a menor distância da cidade 1 até a cidade N e imprimir qual que é essa distância. No caso, é tempo que eles usam, está na mesma. Sendo que tem uma diferença. Nesse problema aqui, você tem só 1000 vértices, no máximo, e o grafo é completo. Ou seja, tem N-1 arcos. E aí, qual que é a historinha aqui?
você vai viajar da cidade 1 até a cidade N, você começa viajando de carro, e em qualquer cidade você pode descer do carro, inclusive da cidade inicial. Você pode descer do carro e passar a viajar de trem. E aí você tem para cada cidade a distância, para cada parte de cidades, né, a distância da cidade A até a cidade B. E se você for de carro, isso... acho que está escrito, não preciso escrever. Mas se você for de carro, você multiplica esse valor por A para descobrir o tempo. Então, essa distância D, o tempo que você vai levar de carro é D vezes A. E o tempo que você vai levar de trem é D vezes B mais C. E aí, qual que é a graça? Não é só, tipo, sempre usar o menor dos dois. A graça é que você começa a viagem de carro e a partir do momento, e você pode nunca fazer isso, né? Mas a partir de um momento você viaja só de trem. Então você tem que saber quando trocar, basicamente. Pode ficar trocando... Não pode trocar de volta. Não pode trocar de volta. Começou a ver o trem, tem que ir até o final do trem. Isso. Que é intuitivo, assim, porque se você está de carro e você passa a andar de trem, na outra estação o teu carro não vai estar lá te esperando. Então, isso é justificativo, assim, né? Aí, o problema principal, que é o mais legal e é o que me fez conhecer esse truque, é onde esse truque é realmente útil, é esse moving both hands aqui, deixa eu dar zoom, antes que alguém fale, que é basicamente o seguinte. Também você vai ter 10 na quinta vértices, 2 vezes 10 na quinta arcos, mesma história. O peso também vai até 10 na nona. Problema padrão de distância mínima em grafo. Só que o que acontece? Em vez de eu querer calcular a distância do vértice 1 até o vértice N, ou mesmo do vértice 1 para todos os outros, o que você quer nesse problema aqui é o seguinte, eu vou até pegar o GIF que eles mostram. Cadê? Tá aqui. A historinha é o seguinte, o cara vai jogar um jogo em que ele coloca a mão esquerda, deixa eu ver para esse lado que ele tem hoje, ele coloca a mão esquerda no vértice 1, a mão direita em qualquer outro, e em cada um dos outros, né? E aí as mãos vão se movendo pelos arcos e não se movem ao mesmo tempo, né? Então, tipo, se eu quiser... Não, já explico isso melhor. Mas você coloca a mão esquerda no vértice 1 sempre e a mão direita em algum dos outros vértices, você quer saber a menor distância para elas se encontrarem. Então, não é tipo a mão esquerda vir até aqui ou a mão direita vir até aqui. É tipo, se a mão direita está aqui, a mão esquerda pode vir até o vértice 2, depois para o vértice 4, e a mão direita vem para o vértice 4. Então, a graça desse problema é que você pode se encontrar no vértice intermediário ali para achar o menor caminho. E como ele não é bidirecionado, né, você pode ter umas situações em que não é simplesmente... Inclusive, essa foi a primeira ideia que eu tive para resolver esse problema, foi no primeiro WA, que era você simplesmente... deve dar na mesma, né? Você ir com a mão esquerda e com a mão direita, então ignora que os arcos, que são arcos, finge que são só arestas, e aí você pode caminhar para qualquer lado. Isso não funciona. Esse é o problema. Deu para entender a ideia aqui? Uhum. E um detalhe importante é que cada mão se move de uma vez. Você não vai, tipo, fazer isso aqui. Você tem que mover essa e depois essa. Ou, enfim, em qualquer ordem, mas cada um de uma vez. Mas faz diferença? Faz diferença porque... Faz diferença em, tipo, não na ordem, mas em, por exemplo, se eu fizesse ao mesmo tempo, seria o máximo entre as duas, né, para chegar ali. Então, tipo, para chegar no vértice 4 aqui, saindo do 1, você paga 2 e depois 1. Então, é 3. E saindo do 5, você paga 1. Então, tipo, no segundo 1, a mão chegaria aqui já e só esperaria essa. Mas, no caso, você não pode fazer isso. Você faz essa daqui, depois essa. Beleza? É o tempo que você demora, né? Tipo, de distância. Isso. Na prática, é a distância, mas a historinha é de tempo. Tá, isso são os problemas. Aí agora eu vou tentar passar o mais rápido possível sobre o algoritmo de Dijkstra de uma maneira intuitiva. Porque nesses 3 problemas a gente está tratando de achar caminho mínimo em grafo, partindo de uma fonte só, vocês vão ver que é isso que o Dijkstra resolve. E beleza, se eu falei que eu vou me atropelar várias vezes com notação e nomes de coisas. Se ficar confuso, me interrompam. Se tiverem qualquer dúvida, na verdade, me interrompam. E o que eu posso falar? Alguém falou alguma coisa no Meet?
Não. Tá, eu vou mudar aqui pro Krita. Rapidinho. Obrigado, doutor. Não sei. Cadê? Deixa eu ver se a câmera tá... Tem que levantar um pouquinho hoje. Obrigado, doutor. Tá. Ali tá aparecendo. Tá. Então, basicamente é o seguinte, o algoritmo de Dijkstra, o que ele resolve é esse problema aqui, chamado SSSP, que é... Meu Deus, eu vou ter que escrever isso, não vai ficar legível, tá? É Single Source Paths. É isso aqui. Qual que é a ideia? Você tem um grafo lá direcionado, e deixa eu fazer um gráfico bem simples aqui, e você tem pesos nos arcos, e você quer fixada uma origem, então, por exemplo, eu vou usar o vértice 1, que é o que usa em todos esses problemas, fixada uma origem, você quer encontrar a menor distância no grafo, passando pelos arcos, para qualquer outro vértice. Então, por exemplo, vamos dizer que, na verdade, isso aqui não existe. Na verdade, eu estou usando 0, 1, 2 e 3, alguma coisa assim. Peraí. 1, 2, 3 e 4. Pronto. Então, por exemplo, para esse vértice aqui do meio, a distância dele vai ser 1, para esse outro vértice vai ser o mínimo entre 3 e 7, que no caso é 3. Para esse vértice aqui vai ser 3, e para esse vértice eu já calculei, beleza. E para o vértice de origem é 0, né? Então, é isso, basicamente. Você fixa uma fonte e você acha a distância para todos os outros vértices. Essa é uma ideia bem simples. Qual que é a intuição do algoritmo de Dijkstra? E eu percebi que eu esqueci do full screen. Qual que é a intuição do algoritmo? Eu vou... Deixa eu pensar como eu vou... Se eu levanto ou não. Decisão difícil. A ideia... Deixa eu voltar de volta aqui. Eu acho que eu derrubei a caneta dos atores. Não é minha. Essa aqui. Desculpa, aqui não pode derrubar. Ó, é o seguinte. A ideia é a seguinte. Você vai... Imagine que você tem um vértice B que você já sabe qual que é a menor distância da origem até ele. O que a gente vai tentar fazer é, para todos os vizinhos do V, tentar achar uma distância menor para eles do que a distância que a gente já conhece. Então, tipo, não deveria ter ficado em pé, mas a ideia é assim, você tem aqui um vértice V e você sabe que a distância mínima dele é, sei lá, dV, vou colocar assim. E aí você tem os vizinhos dele, aqui você tem U e, sei lá, X. Com uma distância, vamos dizer que aqui é 8 e aqui é 10, tá bom? Não tá mostrando nada? Não, tá sim, pra gravação. Ah, pra gravação tá. Só pra você. Tá, mas estava apontando pro lugar certo. Tá. Aí, digamos que a melhor distância que a gente já conhece do U seja, por exemplo, 5 da origem. E a melhor distância do X seja, vamos dizer aí... Deixa eu pensar. 30. E vamos dizer que o dV vale 2. Tá? Valores que eu inventei agora. Isso não representa um grafo real. Até porque nenhum grafo é real, é tudo imaginação nossa. Aí qual que é a ideia aqui? Eu sei que a distância... Meu Deus. Eu sei que a menor distância do V é 2, partindo da origem, porque meu algoritmo já descobriu isso anteriormente. A ideia é, eu vou vir para o U e eu vou ver se 2 mais esse arco aqui, que vale 8, vai ser menor do que a distância que eu já conheço. Que não é. 2 mais 8 é 10 e a melhor distância do U que eu conheço é 5, então eu não faço nada. No caso do X, o 2 mais 10 aqui vai dar 12, e isso é menor do que a melhor distância que eu conheço do X, que é 30.
Então, o que você faz, essencialmente, é tipo, tá, eu encontrei uma nova menor distância para o x, pode ser que essa seja a distância mínima. A ideia é essencialmente essa do algoritmo, é de você, esse processo de tentar encontrar uma nova menor distância para um vértice vizinho, a gente chama de relaxar o arco. Uhum. Então, basicamente o algoritmo vai ser, a gente vai selecionar o próximo vértice para processar e a gente vai relaxar os arcos que tem origem nele. Pronto. Como que a gente vai selecionar um vértice? A gente vai escolher, deixa eu voltar para cá. A gente vai, essencialmente, guardar esse D aí, que são as menores distâncias. Inicialmente vai ser infinito para todo mundo, menos para a origem, né? Então, no vértice 1 aqui, a distância é 0, porque a distância do 1 até o 1 é 0, você já está lá, você não precisa fazer nada. E para todos os outros, né, de 2 até o n aqui, vai ser infinito, porque você não conhece nenhum caminho para esses vértices, portanto, a melhor distância que você conhece é infinito. E a gente também vai, deixa eu colocar aqui um m, que é só para marcar quais vértices eu já processei. E, inicialmente, ninguém vai ter sido processado. O algoritmo, essencialmente, ele vai ser o seguinte. Não vou entrar em detalhes de quantas iterações a gente vai fazer, mas, basicamente, toda vez, você tem um while aqui, e toda vez você vai escolher o vértice, né, escolher o V, e relaxar arcos que começam em V e vão para outra pessoa. Esse escolher o V aqui vai ser entre... Isso não vai dar para escrever, eu acho, né? Espera aí. Entre... Travou? Tá. Não vou escrever isso, não. Só deixa eu apagar isso aqui. Eu vou ficar em pé de novo. Esse escolher V vai ser o seguinte. E eu já vou mostrar que isso funciona de verdade. Porque foi um holandês que falou isso há muito tempo. Mas, essencialmente, o que a gente vai fazer é, entre os vértices, tá bom? Entre os vértices que a gente não processou ainda, ou seja, entre os caras que nunca foram esse V aqui, que a gente passou por cada um dos vizinhos, tentou atualizar a distância deles, a gente vai pegar o cara que tem a menor distância conhecida, e é isso. E esse é o nosso processo de escolha do V. E aí a gente vai relaxar os arcos dele, igual eu mostrei já para vocês. Um detalhe que eu acho que eu esqueci de falar é que a gente está trabalhando com arcos que o peso é não negativo. Tá? Não pode ter peso negativo, porque, abrindo um parênteses rapidinho, porque já abri vários, mas se você tem um arco, um peso negativo, você pode ter, sei lá, menos 30 aqui, aí aqui é 1 e aqui é 1. Aí, digamos que eu começo, minha origem é aqui. Eu acho que a distância desse cara é 1, aí a distância desse cara aqui é menos 31, daí a distância do 1, que era 0, vai passar a ser menos 30, não é menos 31, né? Seria menos 29. Enfim, você vai ciclando num negócio que a soma é negativa e a distância de todo mundo fica menos infinito, e como a gente quer minimizar a distância, vai ficar menos infinito. Você vai ficar lá tentando diminuir a distância. Diga. O Dix ele não funciona com peso negativo até quando não tem ciclo. Até quando não tem ciclo negativo. Se o ciclo negativo ele foge, para provar a propriedade é verdade. De que o vértice que você está removendo da continuidade é o vértice que está com menor distância. Ele realmente está com a distância certa. Isso, na prova, é importante que as arestas tenham peso não negativo. Verdade. O ciclo negativo é o tesouro do Yorkshire, né? Não, o Yorkshire é fixo. O Bellman Ford, mas você detecta o ciclo negativo. Enfim, só um parênteses que eu esqueci de falar, não pode ter arco com peso negativo. Aí, tá, o algoritmo vai ser realmente, basicamente, isso aqui, e eu vou mostrar duas opções, eu acho que eu já estou me estendendo demais, mas eu vou mostrar duas opções de como que a gente implementa isso. Uma que, teoricamente, é verdade, e outra que as pessoas realmente se importam, porque na prática é essa que você vai usar, principalmente em programação competitiva. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu esqueci. Uma coisa
que eu achei interessante. Por que isso aqui funciona? É interessante falar isso. Sempre a gente está... Lembrando, a gente escolhe um cara que a gente não processou ainda e que tem a menor distância conhecida entre os caras que não foram processados ainda. Uma dúvida que pode surgir, e pelo que eu me lembrei, era isso, quebrar a minha cabeça quando eu tentava entender o algoritmo de Dijkstra, é que como que eu garanto que eu não vou depois encontrar uma distância menor para esse cara? Como que eu sei que na hora que eu vou processar o V, essa é a menor distância do V? Eu já encontrei a menor distância dele. E você pode desenvolver a intuição na tua cabeça começando, tipo, tá, o primeiro cara que eu vou processar vai ser a origem, e a distância dele é 0, eu sei que não tem como aumentar, e aí você vai expandindo assim. Mas a ideia principal, tipo, é que... Deixa eu puxar aqui pro lado. A ideia principal é que, essencialmente, você tem aqui o seu V com uma distância V que a gente vai tá questionando se é a mínima, né? Para você, como não tem arco negativo, para você encontrar uma distância menor para o V, depois de você processar o V, teria que ter algum vértice U que você processa no futuro e que tem um caminho aqui do U, tipo, pode passar por outros vértices ou não, que chega no V e que o peso total seja X, só que aí você tem a distância do U também, e aí tem que ser, tipo, a distância do U mais esse X tem que ser menor do que a distância do V, né? Tipo, essa é a definição de encontrei um caminho menor pro meu vértice V. Só que o X não pode ser negativo e a distância do U, por consequência, também não. Então, o único jeito... E outra coisa, o X vai ser... Não, ele pode ser 0. Para isso daqui... Parou de... Travou o cripto. Tá, eu vou aqui para frente com o texto. Acho que sim. Dá um stop. Alt tab funcionando. Tá, vou só fechar esse raciocínio. Se isso... destravou já. Se isso daqui não é negativo, né, não tem como ser negativo, o único jeito disso ser verdade é se a distância do U for menor do que a distância do V. E se a distância do U for menor do que a distância do V, você processa o U antes do V. Então, a distância do V está provado por não deixe vocês replicarem que a distância do U vai ser sempre maior do que a do V se o U for processado depois. Por isso que não pode ser negativo. Pois é, aí, basicamente é essa a ideia, tipo, esse é o difícil, eu acho, do algoritmo de entender. E tem alguma dúvida aqui? Pessoal do Meet, tem alguma dúvida? Alguém mandou uma mensagem. Olá, pessoas, me chamam Leandro. Tá. É verdade, pô. Me chama mesmo. E foi ele que mandou, né? Então tem que ser verdade. Tá, aí vamos pensar rapidinho sobre complexidade e eu vou entrar nas duas implementações diferentes que eu tinha falado. As duas observações que eu acho que você precisa para complexidade, deixa eu até voltar aqui para onde eu tinha escrito. Aqui. Esse é o nosso algoritmo de Dijkstra, né? E aí, tá. A gente precisa de duas observações. A primeira é que você vai escolher cada vértice uma vez. Quer dizer, você pode ter um vértice que está em outro componente, né? E aí você nunca escolheria ele, mas vamos fingir que isso não acontece porque não muda a nossa análise de complexidade. Você vai escolher cada vértice e processar ele no máximo uma vez. Porque sempre a gente escolhe um vértice que não foi escolhido ainda. Então, o máximo que você vai fazer é escolher ele vértice. Então, em algum lugar da nossa complexidade, faz sentido pensar que vai existir um odd n. E aí, além disso, você só relaxa um arco uma vez, no máximo também. Porque cada arco tem um vértice de origem, e você só processa esse vértice de origem uma vez, então cada arco vai ser relaxado no máximo uma vez. Então, também é intuitivo pensar que em algum lugar da complexidade vai ter um odd n. Aí agora eu vou entrar na primeira versão do algoritmo. Espera aí, só aguinha. É melhor eu me apressar. Mas a primeira versão do algoritmo é basicamente a mais intuitiva. Que assim,
você tem que escolher um vértice entre os que não foram escolhidos ainda, que tem distância mínima. Como que você faz isso na matéria de aprender a programar? Você guarda uma distância mínima no inteiro lá e itera sobre todos os vértices. Se o cara não foi marcado ainda, não foi processado ainda, e ele tem uma distância menor do que a melhor distância que você encontrou, você troca, né? Você acha um novo candidato a ser o V da vez. E isso vai ser um O de N, porque a gente está iterando por todos os vértices. Então, aqui que é útil aquele vetor lá, N, que eu falei, que era marcando quem foi processado. E aí, esse escolher, eu vou aproveitar a seta que eu tinha feito, esse escolher o V fica O de N, nessa implementação mais direta. E o que a gente vai fazer quando a gente for relaxar um arco? Deixa eu voltar para o desenho. Quando a gente, nessa parte do desenho que a gente está, que bagunça. Quando a gente vai relaxar um arco, só o que a gente faz é verificar a distância do vizinho, né? E se essa distância eu conseguir diminuir ela com a minha distância mais o peso do arco, eu atualizo ela. E como a gente está mantendo essas distâncias de um vetor, isso é O de 1. Ou seja, voltando aqui no algoritmozinho, relaxar os arcos é O de 1. Como que fica a complexidade do algoritmo aqui? A gente vai ter, para cada iteração, que são N, né? Você tem N vértices sendo processados, você vai escolher o próximo vértice a processar, isso é O de N. Diga. Relaxar um arco é O de 1, né? Uhum. Mas relaxar os arcos é O de M, não é? Isso. Isso. Tipo, você vai, em cada interação, que são N, você vai escolher um vértice, que é O de N. Então, a gente tem um O de N ao quadrado, nessa parte aqui de cima. E nessa parte aqui de baixo, fica estranho, porque você pensa, mas cada cara vai ter um número arbitrário de arcos e tal, mas essencialmente você vai passar por cada arco uma vez, então é O de N vezes O de 1. E a soma dos graus dos vértices que a gente prova. Isso. É igual Exatamente. ao do endereços para gráficos dirigidos. Né? E aí... Ou se considera o pior caso em que aquele cara é vizinho de todo mundo e fala que é M, né? Exato. Faz uns negócios assim. Mas aí a complexidade final vai ficar O de N ao quadrado mais M. Se você já viu o algoritmo de Dijkstra, você vai olhar para mim e vai falar, você está mentindo, porque o Dijkstra não é O de N ao quadrado mais M. Eu já passei problemas em que o N era 10 na quinta. Então, o que está acontecendo? Isso daqui, se eu não me engano, a Tesco pode me corrigir, está convidado a corrigir. Isso daqui é a complexidade ótima quando você tem um grafo denso. Porque não... Pensa no pior do pior dos casos. O teu grafo é completo e o M vai ser basicamente O de N ao quadrado, né? Então, M... Isso aqui não pode fazer, pelo que eu me lembro, mas eu vou fazer mesmo assim. O M é igual a O de N ao quadrado. Pode fazer isso? Tá. E aí, quando o M é N ao quadrado, você tem uma complexidade de N ao quadrado mais N ao quadrado e fechou. Isso é ótimo em grafos densos. O que acontece? Na vida real, muitos grafos não são densos. Muitos grafos são esparsos. Você não é amigo de todo mundo no Facebook. Você é amigo só de quem você conhece. Não tem, sei lá, um voo direto de Maringá para Helsinki. Você tem que pegar conexões. Então, agora não, eu vou mostrar o código disso aqui rapidinho, mas depois a gente vai... Será que tem um É na Finlândia. Mas, voltando, vou mostrar o código disso aqui rapidinho, quase me esqueci. Mas existe outra implementação, que é mais rápida, no caso de grafos esparsos. Aí a gente consegue se aproveitar do fato de terem menos arcos no grafo. Aí eu vou mudar aqui para o terminal. Tem que parar de apresentar e... Não tem um atalho, né? Não. Deixa eu ver qual que é o... Não sai. Deixa esse aqui. Tá. Cara, eu não iria de Maringá para Helsinki. Eu não passaria por Maringá. Passaria pelo menos por São Paulo. Exato. Vamos lá. Deixa eu dar um zoom aqui primeiro para vocês enxergarem alguma coisa. E vou colocar aqui o Dijkstra 1.
que é para os grafos densos. Aí eu não vou nem colocar cabeçalho aqui, vou só colocar o algoritmo. Vamos fazer uma função que vai retornar um vetor das distâncias. Então, a gente tem aquele D lá, com a distância de cada cara. Eu vou fazer a função retornar isso. Agora sim me atrapalhou. O cara não tá nem com Vamos lá. Com a colinha. Vou precisar de... Então, eu vou colocar esse WV só para colocar os pares de distância e vértice de destino de cada arco na lista de adjacência. Isso vai fazer sentido daqui a 2 linhas. Tá? Vou fazer o clássico aqui, do define int long long. E aí é o seguinte, o nosso grafo vai ser um vetor dos vetores de adjacência, né, da lista de adjacência. E cada elemento dessa lista vai ter esse WV porque é weight e vertex. Então, para cada vizinho, você tem o peso para chegar nesse vizinho e qual que é o vizinho. Tá? Acho que eu não preciso de nenhum parâmetro a mais aqui, qualquer coisa eu mudo depois. Deixa eu também fazer um infinito já. Que é o seguinte. Hã? Por referência. Tá. Por você eu passo. Eu acho que nesses problemas aqui... Mas é uma vez só que você chama, né? Uma vez só que você chama. Mas, enfim, esse infinito é uma abstração, né? Tipo, lembrem que o vetor... Não vou mudar a tela para o Krita, mas lembrem que, inicialmente, o vetor de distâncias, todo mundo está com uma distância infinita, porque você não conhece um caminho, e não tem como você colocar infinito no int. Então, você coloca um valor muito grande. Você coloca, sei lá, se você olhar no problema, eu acho que são 2 vezes 10 na quinta arcos e cada um é 10 na nona. Então, se você colocar tipo um 10 na 16, com certeza nenhum caminho vai ser maior do que isso. Então, é isso que eu estou fazendo. Esse 0x83fs aqui é para ser rápido de digitar isso. Tá, vamos lá. Esse daqui, só anotando antes que eu faça as coisas erradas, isso aqui é o O de n ao quadrado mais m. Eu vou ter o vetor das distâncias, peraí, o n vai ser o g.size aqui. Aí eu vou ter o d, que é o vetor das distâncias, vou colocar n mais 1, porque em vários desses problemas eu não vou indexar por 0. Inicialmente, todo mundo tem uma distância infinita, e também tem o... obrigado, Zé Pedro. E também aquele vetor para marcar quem que já foi processado, também vai ter n mais 1, e inicialmente ninguém foi processado. Tá? Daí, para cada uma das iterações, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai escolher o V, e depois a gente vai relaxar os arcos de V. Vou começar por relaxar os arcos, eu sempre começo por aí, porque, sei lá, vem mais rápido na minha cabeça, mas... Tamanho e colocar em cada? Tamanho e valor padrão, isso. Um detalhe aqui é a distância do, vamos dizer, vou passar a fonte aqui, int S. Esse S vai ser o vértice de origem, então a distância de S aqui vai ser 0, tá? Deixa eu mudar isso aqui, só para eu poder usar aí à vontade. E aí o que eu vou fazer é, para cada vértice, se a distância do vértice for menor do que a distância do V aqui, que eu vou colocar como, sei lá, int V igual a 0. Se for menor do que a distância do vértice do melhor vértice que eu já escolhi, eu vou atualizar o V para ele. E também tem que ser... O I não foi marcado, né? Tem que ser vizinho. Não, isso é para escolher o... é verdade, eu fiz ao contrário. Caramba, eu fiz ao contrário, desculpa. Tá, escolhendo o vértice V, deixa eu dar um pouquinho mais de zoom. Tá. Inicialmente eu coloco 0, que não vai ser ninguém no gráfico, porque eu estou falando que todo mundo é de 1 até n. E aí eu passo por todo mundo, se o cara não foi marcado e a distância dele é menor do que... Fiz isso aqui errado. Não, certo. E se a distância dele for menor do que a melhor distância que eu já vi, eu atualizo o melhor cara, o cara que eu vou selecionar. Beleza isso?
E aí, para relaxar os arcos do V, a gente vai só aqui para cada vizinho U dele com distância W de V para U. Aqui. Se a distância de U for maior do que a distância do V mais o W, a gente vai simplesmente atualizar a distância do U para a distância do V mais W. Isso aqui você poderia fazer com o mínimo, mas vai ser útil eu reaproveitar esse código na próxima implementação. Você tem que ficar fazendo busca linear toda vez para achar o melhor? Essa que é a ideia. Tá, deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Eu acho que não. Quando chegar daí no final, eu vou simplesmente retornar o meu vetor de distâncias. Eu acho que isso aqui está certo. De qualquer maneira, a gente vai descobrir na hora que eu mandar, inevitavelmente, tomar WA. Tem alguma dúvida nesse aqui? Acho que esse é o mais direto, né? Tipo, esse é meio... Você entende o algoritmo, você faz a força bruta dele. Acho que tem que marcar só, acho que você já deu. É verdade. Então, a gente vem aqui, escolhi o V, M de V vai ser 1. Obrigado. Mais alguma coisa? Não. Tá, essa é a cara do algoritmo. É bem simples. É literalmente só esses 2 passos em todas as iterações. Aí agora, eu vou para a versão mais interessante. Cadê? Aqui. O que é a versão mais interessante? É num grafo esparso. Num gráfico esparso, e eu não sei se essa é a definição mais rigorosa possível, mas eu vou dizer que o grafo esparso é um em que o n, o número de arcos, é bem menor do que o n ao quadrado. Então, geralmente, o que você tem é um m mais ou menos ali no n, certo? E aí, o que a gente pode fazer? O nosso algoritmo, vou reescrever ele aqui, travou o cripto. Vamos aguardar. Travou? Tá. O nosso algoritmo era, em cada iteração, eu vou escolher o V e eu vou relaxar arcos. Aí a gente estava fazendo um odd n aqui para escolher e um odd 1 aqui. E como acontece na maioria dos algoritmos que eu aprendo de programação competitiva, quando você tem um odd n e um odd 1, você consegue juntar eles aqui no meio no odd log. Isso acontece muito. Mas a ideia é essencialmente o seguinte: a gente vai guardar numa estrutura de árvore, alguma coisa assim, que permita inserção em tempo logarítmico e remoção em tempo logarítmico. Tem como fazer isso mais rápido, mas é um saco. Os pares de distância e o vértice. Qual que é a graça disso? Digamos que você tem uma árvore que você consegue achar o menor par desses aqui em tempo log. Esse escolher o V vai virar, em vez de ser odd n, vai passar a ser odd log n. Porque você vai simplesmente remover dessa árvore o menor elemento e fechou. Esse é o teu vértice que você vai processar. Qual que é o problema disso? Que nessa árvore a gente também vai ter que inserir os elementos em tempo log. Então, para relaxar um arco, na hora que eu encontrar uma nova menor distância para um vértice, em vez de simplesmente eu atualizar o vetor de distância dele, o vetor de distância no índice dele, eu também vou ter que inserir esse par novo aqui, esse novo D, U, com U, na árvore em tempo log. Então, essa primeira parte aqui, que era odd n, vai virar odd log n, e essa parte que era odd 1 também vai virar odd log 1, tá? Não, desculpa, odd log n. Log 1 é bem pouco. Ia ser um trampo. E aí, eu acho que vocês já estão acostumados a usar fila de prioridade, set, não sei mais, umas coisas assim. É bem tranquilo de fazer isso. Só uma coisa, todo mundo... Quem nunca viu a ordenação de par no C++? Ninguém, tá.
Então, todo mundo sabe que se eu colocar isso aqui, o menor par vai ser o que tiver o menor valor aqui. E uma peculiaridade que não importa, se eu tiver dois caras com a mesma distância, vai ser o menor deles. Mas isso não afeta em nada o algoritmo, né? Tá, e aí então eu vou codar isso aqui rapidinho. Eu espero que rapidinho. Deixa eu compartilhar a tela de novo no terminal. De máxima de aresta desse gráfico. Não é N escolhe 2? É N vezes N menos 1. Para cada cara, você tem uma aresta para os outros. A N escolhe 2 da N quadrado. Isso. Ah, é verdade. Eu fiquei olhando assim. É verdade. É N vezes N menos 1. Tá, a gente agora vai fazer... eu não mostrei a complexidade, né? Mas deixa eu colocar aqui no terminal rapidinho, porque eu tô com preguiça de abrir o Krita. Quando você... Antes a gente fazia o N ao quadrado mais N, agora esse N ao quadrado vai virar N log N, né? Porque o processo de escolher um vértice ficou log, e o M, em vez de ser M vezes O de 1, vai virar M vezes log também. Então, agora, a nossa versão melhorada aqui para grafos esparsos vai ser O de N log N mais M log N. A versão chata de implementar que eu mencionei é com Fibonacci Heap, que eu não lembro se é a inserção ou a remoção que fica O de 1, mas aí um desses aqui, em vez de ser esse log, vira... É a atualização. É a atualização. Então, o M O M fica só M. Mas é muito, muito mais difícil de implementar do que se você usar uma fluxo de prioridade ou um set que já está no C++. E não vai valer a pena na maioria dos casos, mas vai valer a pena, sim. Num problema muito do mal. Esse jeito você fica com uma computadora M log N e se grava conexo. Porque M sempre vai ligar praticamente N. Aí, para você ter ganho, o M log N tem que ser inferior ao N. O M tem que ser inferior, praticamente, ao N log N. Senão não vai valer a pena. Sim. E nem sempre tem isso, né? O N podia ser N ao quadrado sobre log N, por exemplo. Uhum. Não é quadrático em N, mas é alguma coisinha menor, e aí já não vale a pena para você trocar para Fibonacci. E é bem chato isso. É um inferno. É tipo se você tivesse que implementar o Brunegro em vez de usar uma prioridade pronta, assim, usar um set pronto. Ninguém quer fazer isso. Ninguém. Talvez algum problema do Fernando envolva fazer Fibonacci Heap no futuro, que ele gosta dessas coisas de Mas eu acho assim, pelo que eu já vi, Fibonacci Heap é mais pelo que você tem a complexidade teórica. Então, você sabe que na teoria dá para fazer N log N mais N, mas acho que na prática não é usado. Não? Porque o gráfico tem que ser muito, muito grande e é um intervalo muito peculiar ali de número de arestas que vai funcionar e que você poderia ter um ganho. Mas o overhead da você é muito alto, a constante daí é muito alta. É verdade. Então, É Fibonacci, parece ser bem filha da puta. Bem pesado. Mas é bem bonito. Tá, então a complexidade vai ficar assim. E aí, o que a gente tem que mudar? Primeiro que a gente não precisa mais marcar quem foi processado. A gente vai simplesmente tirando os caras da árvore. Segundo que a gente precisa de uma árvore. Então, eu vou colocar aqui uma prioridade. De WB... Mas antes, quando você estava marcando, você tinha um M ali, você não estava iniciando ele? Não, porque só fazer M de N mais 1 é a mesma coisa que M de N mais 1 com 0. Ah, tá. É verdade. Tá, eu vou ter essa fila de prioridade. Inicialmente, eu vou colocar nessa fila de prioridade a minha fonte, né? Aliás, isso aqui. Essas iterações aqui vai passar a ser um while, enquanto tiver alguma coisa dentro dessa fila. Também dá para fazer com 7, mas eu acho que 7 a constante é maior e, sei lá, ninguém faz com 7 também. É mais feio, tipo, é mais elegante fazer com prioridade. Aí essa parte de escolher o V, em vez de eu fazer esse for gigante aqui, eu vou simplesmente fazer a distância do V, vou colocar um dv, assim. E o V é o pq.top, pq.pop, tirei o elemento da fila de prioridade.
Eu acho um absurdo, um absurdo. Sai automaticamente. E tá, aí um detalhe que a gente precisa se atentar aqui quando a gente usa a árvore é que pode ser que a gente já processou esse cara e isso é uma distância antiga dele. Então, tipo, pode ser que eu ache pro V uma distância de 16, e aí eu jogo ele lá na árvore, e depois eu acho uma distância de 8 para ele. E essa distância de 8 é a verdadeira distância mínima dele. Só que esse 16 ainda vai estar na árvore, eu não vou me dar o trabalho de procurar. Então, o que a gente vai fazer é simplesmente, se a distância de V que eu conheço for diferente da distância de V que saiu na árvore agora, eu só continuo aqui e ignoro essa iteração. E aí relaxar, acho que aqui era isso, daí relaxar os arcos do V vai ser muito parecido, a diferença é que eu tenho que colocar na fila de prioridade a nova distância desse vizinho, né? Então eu vou fazer um pq.inplace aqui, d de u é igual a d de v mais w, com u, e vira isso. Sem aquele if, ele dá alguma merda? Qual if? Esse daqui? Esse contínuo aí. Dá merda na complexidade, eu acho. Acho que não dá merda de, tipo, o algoritmo iterar para sempre. Só que você vai... você vai rodar de novo as coisas. Quando você... Mas não fica a mesma complexidade, né? Não. Porque você pode colocar o cara várias vezes. Ah, tá. Isso é só porque o C++ não tem suporte update na fila de prioridade, né? Porque a versão teórica do algoritmo Dijkstra, você tem todo mundo começa na fila de prioridade com infinito, você vai atualizando as prioridades, as instâncias. Aí a gente não tem a operação de update, então a gente vai ter que inserir de volta. Assim, uma gambiarra por causa disso, né? Porque o C++ não tem a operação de update. De inserção e remoção. Mas dá na mesma aqui também, porque você tem que pensar que, tipo, um cara vai ser colocado no máximo M vezes na fila, então, para tirar, você vai fazer também o M log N, tipo, dá na mesma, é só um... É o máximo grau dele, né? E a soma dos graus do destas, então não faz complexidade. Tá, a menos que eu tenha feito alguma besteira, é esse daqui o código, alguém tem alguma dúvida disso? Acho que todo mundo aqui já viu esse algoritmo 1000 vezes, então é tranquilo. E tá feito o nosso Dijkstra. Esse Dijkstra 1 serviu por motivo didático, basicamente. Agora a gente vai voltar para os problemas. E aí eu vou mostrar o truque rapidinho, porque já é muito, muito tarde. Não, tá tranquilo. Tem como eu... vou mostrar a tela inteira. A noite é tua, Raul. Vixe. Ô, carro. Vamos lá. Eu fiz aqui. Eu fiz mesmo. O primeiro problema é esse flash discount. Todo mundo se lembra, a gente tem um grafo. Não vou passar de novo nos limites das variáveis, só saibam que é basicamente a mesma coisa e tudo dá certo com Dijkstra. Mas esse algoritmo esse problema era aquele de sair da cidade 1, chegar na cidade N, e você vai usar um cupom de desconto em uma viagem. E aí, qual que é a graça do truque que eu vou mostrar para vocês? É o seguinte, deixa eu compartilhar o Krita agora. Como você faz o Dijkstra para manter, para saber o caminho? É só toda vez que você... Toda vez que você relaxou, você guarda que ele foi relaxado. Estratégia do Joãozinho Maria. Relaxante. É a mesma coisa que uma BFS, assim, basicamente. Porque tecnicamente o Dijkstra é uma DFS, é uma BFS, né? Só que você troca a fila. Ele funciona, é na mesma ordem. É o mesmo jeito, você realmente só troca a fila para outra coisa. Uma animaçãozinha, ele vai fazer a mesma coisa, né? Se todos os pesos forem 1, ele vai rodar exatamente igual como DFS. Enfim, qual que é a observação principal nesse problema? E eu vou passar por ele meio rápido, porque ele é bem simples, assim, é só para passar a ideia do truque, para o terceiro problema fazer sentido. Você tem aqui o teu vértice 1, e você tem o vértice N, você quer achar o menor caminho deles. Pensa que nesse menor caminho, você vai, tipo, passear pelo grafo,
Aí, em algum momento, você vai estar num vértice intermediário aqui. Você vai usar o desconto, o x/2 aqui, num arco para outro vértice, e aí você vai caminhar pelo grafo e vai chegar no destino. Então, o que a gente vai fazer? Em vez da gente falar assim, eu vou escolher entre aplicar o desconto nesse arco ou não aplicar esse desconto, a gente só vai falar assim, inicialmente, digamos que o grafo era aquele que eu usei de exemplo no início, era esse grafo aqui. O que a gente vai fazer passeie por esse grafo aí o tanto você quiser para achar caminhos mínimos, e aí eu vou ter outra versão do grafo em que eu sei que eu já usei o cupom de desconto. E é isso o truque, tipo, é 2 linhas, porque é só isso a ideia. Você duplica o grafo, e aí você cria arcos aqui. Então, por exemplo, deixa eu colocar só o label aqui nos vértices. Nos vértices. Digamos que a distância do 1 para o 3 aqui seja 7. O que você vai fazer você vai criar uma aresta, um arco do 1 no grafo pré-desconto, para o 3 no grafo pós-desconto. E aí o peso dessa aresta vai ser o peso do desconto. E é isso a ideia. Aí você vai fazer isso para todos os arcos. Então, por exemplo, do 3 para o 4, digamos que o peso fosse 4. Você vai fazer piso de 4/2. Então, é uma ideia bem simples, mas eu acho bem elegante. Very tesão. Porque aí o que muda no código vai ser simplesmente na hora de construir o gráfico, eu adiciono 2, 3 arcos ali, esses arcos que levam de uma versão do gráfico para outra, duplico o número de vértices, né? E aí só faço o dice à vontade. Então, chama isso de grafo de estado, né? Agora, cada vértice do gráfico é um estado, que é o vértice no gráfico original, e o segundo membro do par é 0, 1, se aplica um desconto ou não. Quer dizer, você explode o gráfico. Perfeito. Você explode o gráfico para virar o gráfico do estado. Muito louco. Aí, no terceiro problema, vai ficar mais frontal. Assim. Realmente é um pouquinho overkill para esse problema. É bem overkill. Né? Nesse problema, o mais simples é simplesmente você, em vez de colocar a distância, você coloca um... Não é só guardar o caminho, na verdade, porque pode ser que você escolha um caminho maior, que aplicando o desconto fica menor, sabe? Mas maior do que o caminho mínimo. Assim. True. Mas aí você só coloca, tipo, a distância que você encontrou com uma flag dizendo já usei desconto ou não usei desconto. Aí se eu já usei desconto, eu não posso fazer nada. Se eu não usei o desconto, toda vez que eu for relaxar um arco, eu posso relaxar com o desconto, sabe? É só isso de diferença. Mas a gente não vai fazer isso, a gente vai fazer isso aqui. Acho que alguém falou. Não, ninguém falou nada. Tá, ficou clara essa ideia? Tem uma bomba aí. Tá? Alguém tem alguma dúvida disso? Não. Muito louco. E aí o truque é basicamente isso. O truque é, você tem um prefixo do gráfico, em que você caminha com algumas regras, e você tem um prefixo do gráfico, não, um prefixo do caminho, em que você caminha com algumas regras, e você tem um sufixo em que você caminha com outras regras. E aí a graça você faz alguma coisa que muda o jeito que você caminha no gráfico, por exemplo, a mudança que não posso aplicar desconto, e aí depois que você faz essa coisa, você não pode fazer ela de novo, você pode fazer ela uma vez só. Tá, e aí eu vou mostrar o código disso aqui rapidinho, e torcer para que o código do Dijkstra não tenha nenhum erro, porque vai demorar muito para achar. Eu vou só achar aqui. Tá. Vou chamar de C6, porque está no C6. Só colocando o cabeçalho aqui do C++, as coisas que vocês já conhecem. Não. O que vocês estão falando? Eu não sou da UTI, então eu uso CIN. E, portanto, eu tenho que fazer isso aqui. Isso é só para deixar o CIN rápido. E vou só copiar a entrada do problema aqui. Você tem um N e um M.
que são o número de vértices e o número de arcos, e aí você tem, eu já declaro o gráfico, mas você vai ter M linhas dizendo a origem, o destino e o preço, né? Então, origem, destino, preço. E aí, por enquanto, eu não vou mostrar essa parte de duplicar o grafo ainda, mas eu vou só fazer o que você faria, tipo, no grafo padrão, só para achar a distância mínima, né? A gente tem o grafo em si, e aí a gente vai fazer simplesmente, olha, nos arcos do A, você insere o B com distância C. E aí, voltando, deixa eu voltar no Krita rapidinho. Nos outros problemas eu não vou ficar nesse vai e vem, mas nesse eu acho que vale a pena. Isso é o meu PC. Tá descarregando? Uhum. Peraí. O que acontece? Naquele código ali, eu já inseri todos esses arcos aqui, que eu estou circulando, e transformando o gráfico em uma coisa ilegível, cheia de Tá círculos. sem energia, João. Como é que faz? Não tá funcionando. Alguém falou que vocês estão usando esse PC? Não? Peraí. Tem uma tomada aqui, deixa eu ver se qual. Depois disso, pro laboratório. Enfim, os arcos que a gente colocou ali são esses do gráfico da entrada, os arcos originais. O que a gente precisa ainda? A gente precisa desses arcos de baixo aqui, da versão duplicada, e a gente precisa desses arcos de transição que vão dar a graça do negócio. Só um detalhe que eu não destaquei, mas se não tiver ficado claro, não tem arcos vindo dessa parte duplicada para a parte de volta. É isso que faz funcionar com DICE. Você só tem um arco que permite aplicar o desconto uma vez. Depois que você aplicou o desconto, você vai meio que para uma ilha, onde nunca mais você vai encontrar um arco com desconto. Então, os exemplos. Agora eu vou voltar para o código e vocês vão ver que é 2 linhas. Tá. A primeira coisa que eu vou adicionar é o arco que leva do vértice no grafo, entre aspas, original, para o destino na versão duplicada. Então, isso vai ser, tipo, um in-place-back com a mesma distância, não, desculpa, com o desconto aplicado e um B' aqui, que em breve calcularemos o B'. Mas é uma versão, a cópia do B. E aí, além disso, a gente, no grafo duplicado, o A' também vai ter o mesmo arco para o B' com o custo C. Aí, o que vai ser esse A', B'? Tem gente que gosta de fazer com shor. Eu odeio fazer com shor. Que aí é tipo, o valor com shor 1 você pega qual versão do gráfico você tá, coisa assim. Eu gosto de fazer simplesmente mais N. Então, tipo, os vértices de 1 até N são os vértices originais e do N mais 1 até o 2N são o outro. São a versão duplicada. Aí é só isso. O G, que era N mais 1 aqui, passa a ser 2N mais 1. E aí o que a gente vai fazer é chamar o Dijkstra, que tem a fonte. A fonte é 1, a gente passa o G. E pega isso. O que o problema pede é a menor distância do 1 até o N. Então, o que a gente vai fazer é imprimir a distância do N mais N. Né? O que acontece? Em alguns problemas, pode ser que a menor distância esteja no gráfico original. Né? Tipo, às vezes, você não precisa aplicar o desconto ou fazer o que for do problema. Só que, nesse problema, é óbvio que sempre você vai querer aplicar um desconto. Então, é óbvio que sempre vai estar na versão duplicada. Então, a gente imprime aqui. Eu estou achando estranho esse código aqui, deve ter algum problema. Eu vou copiar a entrada e a gente vai descobrir. Não tem problema, eu nunca escrevi o código certo. Aí. O código está com O que tem aí?
Não colocou STD e using namespace STD? Ah, não, eu não coloquei o... Ué? Não, o que eu fiz aqui? Ele tá acabando no espaço. Eu acho que esse espaço. Isso aqui? Não, tá. Ah, talvez. Você tem que botar entre espaços o vector WV, não? Espaço antes, espaço depois. Nunca tive que fazer isso na minha vida. Vou colocar um monte de espaço. E a gente vai ver. Espaço. Esse espaço é esse comentário ali, ó. Acho que é um caractere que é. O espaço que não é o espaço, que é um caractere branco que veio, sabe Deus da onde, do além. Que? Gente, eu tenho graduação, nunca vi isso. Tá. Reformado. Eu apaguei e escrevi espaço de novo. Caramba! Como é que surgiu aquele espaço? Você deu Ctrl C no nada, Não, deu Ctrl V aí. cara, aí é de verdade, sim. Isso aqui tem um fundamento teórico. Uhum. Pode acreditar. Tá, aí eu colei, então, de qualquer jeito, e a distância que ele me deu foi 2. Já posso mandar. Passou no primeiro caso de teste. Passou no caso. Não vejo como poderia dar errado. Por indução. Por indução. Peraí, home, Raul, C6, como CPP. E eu não tô compartilhando o navegador. Induções é tipo 1, 2, 3, então por indução segue. Ele vai ter uma musiquinha que você vai ativar pela vez lá. Ah, sim. Aí passou. Eu ouvi esses dias aquela. How they cool. Nossa, essa música é muito boa. Passou. Passou. Agora eu vou passar correndo pelo segundo problema, porque eu levei muito tempo para falar tudo isso. E só lembrando, esse segundo problema aqui é no melhor diante da internet, que é o Encoder. E a ideia é, você tem lá o gráfico completo, a distância entre todas as cidades, e o tempo que você leva indo de carro é a distância vezes um valor A, e o tempo que você leva de trem é a distância vezes um valor B mais um valor C. Esses A, B e C são fixos. Como eu estou explicando aqui esse truque, vamos aplicar o truque aqui. Novamente, você tem um prefixo do melhor caminho que você vai estar fazendo alguma coisa, aí você toma alguma decisão e você tem um sufixo desse melhor caminho que você vai estar fazendo outra coisa. O prefixo, nesse caso, e aí fica bem claro, tipo, a solução desse problema é uma ideia totalmente diferente, mas eu sei de mais uma pessoa que olhou e falou assim, vou usar o truque e funciona. Porque é o seguinte, o prefixo do problema é, você está indo de carro entre as cidades, aí você decide sair do carro para andar de trem, e aí você passa o resto do trajeto andando de trem. Então, o grafo original vai ser as distâncias de carro, e o grafo duplicado vai ser as distâncias de trem, e os arcos de transição vão ser de custo zero de um vértice para a versão duplicada dele. Então, é simplesmente, eu estou na cidade J, eu não pago nada em tempo para sair do carro e chegar na estação. Imagina que você estacionou na estação de trem. Só a resposta daí não está necessariamente no trem. Isso. Você tem que ver os dois. Isso. Aí, dessa vez, a gente não tem a resposta no N mais N lá, pode ser que esteja no original, não é? Dá para ver. Então, nesse você faz do vértice para ele mesmo no outro grafo. E na outra você faz do vértice para o próximo. Mas nesse também dá para fazer do vértice para o próximo e faz essa transição como se fosse de trem, né? Dá. Foi assim que eu fiz no início, mas aí eu achei mais bonitinho. Mas eu acho que fazer ele mesmo. Custo zero. Então, tipo, depois eu faço a parte de ler direito. Depois eu faço a parte de ler o grafo direito, porque na verdade é um grafo completo, você vai ler para cada vértice. Mas só construindo aqui os arcos, você vai ter o arco original, né? Que é tipo, você tem uma distância aqui para um vértice de destino, e aí você tem. Peraí. No grafo duplicado, você tem também um arco do vértice duplicado para o destino duplicado. E aí, além disso, antes disso, na verdade, a gente vai ter que vir aqui. A gente I igual a 1, igual a N. E a gente vai fazer G de I, ponto in place, back, 0, I mais I. Que são os arcos de transição de custo zero, do I para cópia dele. Aí, a única coisa que eu vou fazer diferente... Custo muda, né? Se é carro ou se é trem.
Ah, é verdade, obrigado. Então, esse C aqui de carro vai ser vezes A, e esse de trem vai ser vezes B mais um Czão. E aí tudo isso vai estar na entrada, eu só vou ver a ordem aqui. Tá, ele passa o N, o A, B e C, e depois é quadrado. N, Azão, Bzão, Czão. Deixa eu ver. Só se o A for igual ao B, eu vou pular aqui, porque eu já fiz aquela linha anterior para colocar o arco de transição. Uhum. Mas aí, basicamente, o formato que ele dá a entrada é de todo mundo para todo mundo. Então, o nosso trabalho fica bem fácil, assim. Aí a gente vai fazer o Dijkstra também, partindo do vértice 1, a gente quer saber a distância do vértice N, e aí a gente imprime o mínimo entre a distância do N original e a distância do N duplicado. Mas esse aí você pode usar o Dijkstra ruim, né? Pode. Porque ele é completo. Melhor. Se usar o Dijkstra Sim. ruim, você vai gastar N ao quadrado. Desse jeito, você vai gastando N ao quadrado log Log N, é verdade. Mas é papel log, né? Papel log, tipo, não é para impedir de passar. Não vai matar ninguém. Ah, é verdade. Só lembra tudo. Cadê? Você tá reclamando lá mesmo. Ah, tá. Obrigado. Eu tava falando. Ah, sim, aquela outra versão é melhor. Inclusive, a solução esperada, se eu não me engano, é você fazer um Dijkstra para achar as menores distâncias de carro e um Dijkstra para achar as menores distâncias de trem, para uma menor distância de carro saindo do 1 e uma distância de trem para chegar no N, e aí você procura todos os vértices para usar algum de intermediário. Então, tipo, a distância de carro até aqui e de trem pelo resto. É uma ideia parecida, mas é diferente. Isso aqui, eu acho que já vai funcionar. Tem que fazer de todas as distâncias? Tipo, tem que fazer de todo mundo para todo mundo? Não. Você faz a distância do 1 para todo mundo e de todo mundo para o N, que é tipo, ao contrário da distância do N para todo mundo. Tá. Então, é 2 Dijkstras que você faz. Entendi. Eu acho que é essa a solução. 2 Dijkstras completos. Cadê o... Entendi. Da hora esse truquezinho aí, grafo auxiliar. É doideira. Vamos ver se funciona. Eu faço aquele do tanque de combustível, que é o grafo de estado. Usando assim o grafo de estado? Grafo de estado. Ele é o N. Ah, tá. Acho que é full tanque. Eu já tô acabando, prometo. Tá, funcionou no primeiro sample. Ou seja... Por indução. Pô, esses dias eu provei por indução que um grupo que tem pelo menos uma mulher é todo de mulheres. Eu provei que o negócio de jujuba, uma jujuba azul implica todas as jujubas azuis. Isso aí é muito melhor, hein? Todos os cavalos são brancos. Todos os cavalos são brancos. No mundo. Todos os cavalos do mundo. Imagina se não passa. Eu mostro só o código da outra. Pô, passou 10 já. Passou 10, impossível. Nem Deus pode tirar a gente daqui. Vai passar 10. Aqueles negócios, né? Tipo, John Lennon, antes de morrer, falou que estava mais famoso que Jesus. É verdade, é verdade. Olá. Passou. Agora vamos pro problema mais legal. Os Mamonas, antes de morrer, falaram que estavam com medo de cair o avião. Sério? É verdade, tem um vídeo. Nossa. O cara sonhou assim, nossa. Rumor has it. Vai lá. Cair. Vamos voltar aqui. Tá, aí, fechando, e o que eu gosto da maneira que eu estruturei essa oficina, apesar de ter demorado 1 milhão de anos para a gente chegar no final, é que esse problema aqui, que é bem dificinho, eu pelo menos achei bem difícil,
vai ser bem simples agora. Porque é o seguinte, só lembrando, você tem as duas mãos e elas vão se encontrar, né? É isso que a gente quer. Primeira coisa que a gente vai fazer para resolver isso aqui. A gente não quer duas coisas se mexendo para encontrar o caminho mínimo. Então, vamos tentar achar um jeito de achar esse caminho mínimo com uma delas só se mexendo. E agora eu vou usar o Krita para fazer um rabisco. Peraí. Ah, tá mostrando a tela, né? Vou continuar mostrando a tela inteira. O Krita, se você der Ctrl A, Del, ele vai limpar. É? Vou fazer isso, então. Ctrl A, Del. Legal, obrigado. Tá mostrando o Krita, beleza. Nesse problema aqui, o que você tem no caminho ótimo, dados dois vértices, né, você tem a origem da mão esquerda aqui, aí ela vai fazer algum caminho, vai chegar num vértice intermediário. Você tem a mão direita aqui, ela vai fazer algum caminho, vai chegar num vértice intermediário também, e acabou. É isso. Como que a gente vai se livrar de duas coisas se mexendo? Vamos dizer, como a mão esquerda é sempre a mesma, né, começa no mesmo lugar sempre, isso aqui, em termos de distância, em termos de tempo do jogo que o personagem vai jogar, é a mesma coisa do que se eu deixasse a mão direita parada, e aí a mão esquerda fizesse todo esse caminho, chegasse no vértice intermediário, e aí fizesse o caminho aqui ao contrário. Porque, assim, pensa se eu e o Zatesco vamos se encontrar ali na frente dessa mesa. E a gente só se move um de cada vez. Isso é a mesma coisa que eu ir até ali, ele ir até ali, depois eu ir até ali, é o mesmo tempo que eu ir até ali, e aí vir de ré o resto do caminho. E a menos que o Zatesco ande super rápido no tempo de 9 km por hora. Mas com essa sacada aqui, a gente já consegue modelar o problema no truque. Você pega tipo, Pensei. o menor, se tiver ida e volta entre esses vértices, você pega o menor, se o que vai for menor, você inverte ele, senão você deixa igual. Eu faço o gráfico. Não. Duplico o gráfico. Com o truque de duplicar o gráfico, você consegue modelar assim? Você tem, tipo, o gráfico original, as transições e o gráfico duplicado. O que é o gráfico original? O gráfico original é que as duas mãos se mexem. Não, pensando já em uma mão só se mexendo. Qual que é o evento que começa, que ocorre a partir do qual você começa a fazer uma coisa diferente? Tipo, quando o que você faz é, num prefixo... Inverte as arestas se ela for menor, né? Não, você só vai inverter uma vez, porque a gente não quer mexer a mão direita. Sim. Então, o que a gente faz é, a mão esquerda vai andar até o vértice intermediário, e o resto ela anda ao contrário até o vértice de destino. Ela começa na setinha. Ah, sim. Você tem um... Se o vértice intermediário já for a mão direita, entendeu? Tudo bem. Tudo bem. Se realmente só a mão Confiando. direita mexer. Porque, pensa nesse do trem. Você pode andar de carro até o final. E aí nunca andar de trem. E aí, tipo, o vértice intermediário seria... Não importa, sabe? Não seria... Que é custo zero para você ir para o duplicado. Mas então, você não pode inverter todas as arestas. Não. Você inverte só as arestas que a mão de esquerda que a mão direita pegaria para chegar até o intermediário. Isso. Mas Só que você fez dois grafos. Então, a mão esquerda vai andar aqui, e daí ela vai começar a andar ao contrário, não no mesmo grafo. Ela vai começar a andar ao contrário nesse grafo duplicado. Mas daí você vai manter um monte de coisa com custo zero lá para cima. Ah, não. Diga. Não dá para, tipo, fazer um Dextra da primeira mão para todas as posições, e um Dextra da segunda mão para todas as posições? E daí, cada vértice pegar o mínimo? Dá, só que... E aí você usaria um vértice intermediário, né? Tipo, passa por todos e tenta usar ele de onde elas se encontram. Né? Não, você... Assim, exatamente. Não, tipo, é o final, né? Tipo, eu tô chamando de intermediário, mas é onde elas se encontram. Isso não funciona porque esse problema, eu esqueci de destacar isso agora, mas esse problema não é a distância do 1 até o N, é a distância do 1 até o 2, 1 até o 3, 1 até todos. Então, você teria que fazer isso aí, O de N, N vezes.
Porque você quer... Tipo, a mão esquerda vai ser sempre no vértice 1. Só que a mão direita, você tem que responder qual que é a melhor distância com a mão direita sendo todas as outras, entendeu? Então, tipo, pro 2, pro 3, pro 4, e aí são 10 na quinta. E aí, tipo, se fosse só do 1 até o N, você fazia 2 Dijkstras e resolvia. Só que como são N, zoa. Que aí fica N ao quadrado logo em N. Entendeu? Também pensei em fazer isso. Esse problema eu sofri. João. Eu entendi. Acho que entendi. O gráfico duplicado é o mesmo gráfico, isso aqui com as arestas revertidas. Mas todas as arestas do gráfico revertidas. Você tem um prefixo do caminho que você vai andar normal, e aí, a partir de algum lugar, você vai andar ao contrário. Você vai tomar o trem. E aí, para o outro grafo, onde as arestas estão ao contrário. Então, é tipo, você tem esse grafo aqui, e aí você tem a versão em que você anda ao contrário do grafo. Sim. E aí, tipo, digamos, aqui é x e y, aqui é x e y, e aí você não paga nada para ir para a parte em que anda ao contrário. Entendeu? E aí você começa a andar ao contrário. E aí, invertido. No mundo invertido, não precisa não. E aí, no programa, vai ficar super simples isso, porque você não tem que mexer no Dijkstra, assim. Pro Dijkstra é a mesma coisa. Fez sentido? Fez. Eu não sei escrever hoje. Ele está procurando o melhor caminho do primeiro vértice lá no gráfico original. Como que você sabe quem que é o intermediário? Você não precisa saber. Então eu não entendi nada. Porque você dá a opção pro Dijkstra. Absolutamente nada. Basicamente o que eu tô falando é assim, eu tô no 1, eu quero chegar no N. E aí, normalmente, o que você faria? Você joga pro Dijkstra e você pergunta qual foi a distância do N que ele encontrou. Nesse caso aqui... Ah, tá, eu entendi. Você tem um N Se ele fizer o linha. caminho, ele é só reconstruir a cadeia de pega. Eu entendi. Entendeu? Aí o N linha, tipo, agora tem um N linha, mas aí você fala, olha, chega no N ou no N linha e fala qual que é o menor caminho. Uhum. E aí alguma pergunta? Alguma dúvida? Deu para entender? Deu pra entender. Alguém mais tem pergunta? Nenhuma pergunta. Tá bom. Aí eu acho que eu vou copiar o do C6 aqui, porque é mais próximo a entrada. O que ele... Calma aí. Tá compartilhando a tela? Tá. Ele vai passar o N, M, e aí a mesma coisa. A diferença é que aqui a gente vai calcular a distância de todo mundo, né? E aí a gente vai para cada vértice, tirando o primeiro, né? Tirando a origem, que é o 1, a gente vai imprimir a distância dele. E a distância dele é o mínimo entre a distância dele mesmo e a distância dele duplicada. Então, o I e o I', basicamente. Deixa eu ver o que mais. Aí, esse truque bonitinho aqui. E tem outro detalhe, na verdade, nesse daqui. Porque em alguns vértices você vai... Não tem como você chegar, né? Tipo, nesse grafo aqui não tem como chegar a mão esquerda na mão direita no vértice 3. Se a mão direita estiver no vértice 3, não tem como as duas se encontrarem, porque ela está desconectada. Então, o que eu vou fazer isso já está global, beleza? Eu vou fazer um int ans aqui, que vai ser o seguinte. É o mínimo entre d e d mais n. Se ans foi igual a infinito, eu vou fazer ans ser menos 1. Beleza? E aí, uma coisa que eu não fiz foi construir o gráfico. Tipo, isso daqui é só imprimir resposta. Não é realmente uma coisa que eu estou alterando para o problema. O que a gente muda do código certinho que a gente mandou para o C6 vai ser imprimir a resposta e construir o gráfico. E aí, para construir o gráfico, é um esquema muito parecido. O que muda? Antes a gente estava mudando o valor do peso. Agora, a gente vai mudar a origem do arco. Então, se tinha um arco do A para o B com custo C, no gráfico duplicado vai ter um do B para o A com custo C também.
C A mais N aqui. E também cada um vai ter um arco para ele mesmo no grafo duplicado. Eu acho que é isso. Faz sentido o código? Faz. Então, o motivo de eu trazer esse truque aqui é que, primeiro, eu achei legal. Segundo, é um negócio que dá para quem está começando a acompanhar, assim, tipo, não tô falando de você, no caso, tô falando, tipo, esperava que tivesse gente mais nova ainda, tipo, gente que, sei lá, do Fez TFC, né? E sei lá, tem o pré-requisito de grafos e Dijkstra, mas aí você tendo isso, você só, e não precisa nem entender, né? Você só precisa abstrair isso, e aí você só modela o grafo diferente. Mas isso vai para o YouTube, vai ajudar muita gente. A gente manda lá no grupo do KFC, Foi feito, porque é muito didático, muito legal. ficou certinho. Obrigado. Parabéns. Ó, e aí, comparando a resposta, deu certo. E se deu certo no sample, Deu certo em todas. Se alguma mensagem que o pessoal que está assistindo no YouTube deve tirar desse vídeo aqui, deu certo no sample, manda. sim. Se o judge der wrong answer, ele que tá errado. Ele que não sabe fazer sample. Né? Ele que não sabe fazer sample. Cadê o... Eu li, inclusive, no Halim, que é o mínimo que o judge tem que fazer, que o setter tem que fazer, é nos samples dar todos os casos de teste. Todos os casos de borda, olha só. Foi isso. Aí... eu também vou aproveitar para mostrar. Eu escrevi um texto de tutorial da mesma coisa, tipo, para quem entendeu isso aqui não importa, mas... Caramba. Não sei escrever, peraí. Tem que ser o DFCPP, né? Tem um blog, Raul. Não tem um blog, calma, não tem um blog. Eu tenho uma página no... Tem uma página no GitHub onde eu coloco coisas que me são úteis. Mas é aqui a mesma coisa que eu expliquei para vocês, tá? O computador travou, mas é a mesma coisa. É o mesmo código. Lindo, né? E é isso, beleza? E é isso. Alguém tem alguma pergunta? Fernando, tem alguma pergunta? Você teve alguma coisa que você não conseguiu acompanhar? Não? Isso aí, pessoal, a gente encerra por hoje, né? Agradecer mais uma vez ao Raul e a todos vocês que colaboraram aí esse semestre, ministrando coisas, né? Pedro está aqui também. A Pedro está online, né, Pedro? Está ouvindo também. Porque, nossa, vocês enriqueceram demais. Aí saiu. O clube, e é muita coisa rica, né, que foi não só para quem estava aqui, mas depois vai lá para o YouTube e as pessoas vão poder consultar. Foi muito material, e às vezes de assuntos que não é fácil de achar por aí, né, às vezes de conteúdos que você tem que dar uma boa garimpada, às vezes vai estar sei lá, né, numa escola de verão que alguém vai falar sobre isso, no blog ou é no blog, no Code Forte, no blog do Raul, é um comentário do blog, sei lá o quê. E assim a gente consegue democratizar também esses conhecimentos, né? E ter um material em português acessível, que as pessoas vão poder consultar, vão poder ver, vão poder aprender, né? Com o didatismo impressionante de todos vocês aí. Então, parabéns, muito obrigado mesmo. A Rayane Souza. E é isso. É o Pedro. Estou nessa outra conta muito massa. Deve ser o Pedro. Rayane, você é o Pedro? É Souza da Silva. irmã. Então, Sim. Valeu, Legal. Valeu, Pedro. Valeu. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Muito bom para vocês. Podem ficar aqui do lado, tá? Treinando, fazendo o que quiserem, até as 9h30, né? Isso é boa.